meu povo! Aqui estamos nós, mais uma vez, começando o nosso podcast, meu objeto favorito. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui um amigo, mais do que um amigo, um padrinho, uma referência social. Já cansei de falar isso pra ele, já falei uma vez, já falei duas, e vou falar 3, 4, 5, 6, o tanto que precisar, porque é isso que ele é pra mim. Quero aqui apresentar para vocês Eslon Bueno, o Zilão. Seja bem-vindo, Zilão. Cara, prazer estar aqui. Tô feliz, de verdade. Muito bom. Muito bom mais uma vez, né, Zilão? Fizemos uma temporada passada, online, um momento diferente, uma situação diferente. Eu lembro o dia que foi. Foi dia 26 de agosto. Isso. 26 de agosto de 2020. E estávamos ali numa situação diferente da de hoje. E eu acredito que o seu objeto deve ser diferente hoje também. Cara, é diferente. Diferente. Então vamos estar ligados, vocês aí que estão nos assistindo, você que está nos ouvindo na Rádio Cidade. Quero agradecer a cada um de vocês. Você que está no YouTube, aproveita agora que está começando o nosso podcast para compartilhar, para curtir e deixar o seu comentário. Por quê? Porque o que acontece? Quando você faz isso, o YouTube entende que o material é relevante e compartilha para uma série de pessoas. Então não deixe de compartilhar, não deixe de enviar esse podcast para outras pessoas, para que elas também tenham acesso. Eu tenho certeza que o papo vai ser muito maneiro e você vai ter a oportunidade de conhecer o meu amigo Zilão através do objeto que ele vai nos apresentar. Zilão, fala um pouquinho de você aí pra gente. Então, sou um sobrevivente pós-pandemia. Eu sou um caminhante, né? Pra quem não me conhece, eu sou palhaço. Eu olho pra ali. Olha pra ali. Pali ali também. Pali. É, tipo programa de televisão. Eu sou um palhaço. Pra cá. Isso. Eu gosto de me identificar como palhaço, porque é o que eu amo e é o que eu sei fazer com perfeição. Ser palhaço é coisa séria, ser palhaço não é um negócio assim, igual muitas vezes a gente vê as pessoas simplesmente vestindo uma roupa qualquer, fazendo aquele narizinho, ou pondo o narizinho de 1,99, aquelas perucas toscas, aquela coiseira toda. A palhaçaria é algo muito sério. E há anos que eu estudo palhaçaria, há anos que eu me aprofundo na arte de conhecer as possibilidades que o palhaço tem nas ações, e o meu tipo de palhaço é de intervenção humanitária. Nós temos uma referência, Doutores da Alegria, que faz um trabalho excelente, maravilhoso, mas eles têm uma pegada mais artística. Temos aqui em Uberlândia também outros grupos, tem um que eu respeito muito, que é o Circo e Sorriso, mas também tem essa pegada artística mais forte. Eu com o meu grupo, a gente tem mais a pegada humanitária. A gente gosta de ir para lugares onde outros não gostam de ir. Então, assim, resumindo quem eu sou pastor, sou missionário, sou técnico em enfermagem e sou palhaço. Quando sobra tempo. Pra ser isso tudo tem que sobrar tempo às vezes, né? Às vezes o tempo a gente vai fazendo. E eu tenho certeza que você, né? Porque eu tenho te acompanhado, você tem feito esse tempo, né? Pra estar junto, pra acompanhar, pra estar nas ações sociais. E eu quero que você compartilhe com a gente um pouco como que foi, por que palhaço? Por que um técnico de enfermagem virou palhaço? O que veio primeiro? A enfermagem ou o palhaço? Essa pergunta ninguém nunca me fez desse jeito e ela é muito interessante. Porque eu sou filho de enfermeiros. Os meus pais são enfermeiros, hoje já aposentados, mas são da primeira turma de enfermagem da UFO, da Universidade Federal de Uberlândia. Então eu cresci literalmente ali nos corredores do hospital, da medicina. E via sempre nos meus pais esse cuidado, né? Porque enfermagem é o cuidar, é o cuidar do outro. E eu vi sempre nos meus pais isso. Eles cuidando com muito carinho, que além da profissão,
o amor e o cuidado que os meus pais demonstravam pelo paciente e além das técnicas de enfermagem. Então, eu cresci vendo isso. E à medida que eu fui crescendo, eu fui vendo que eu tinha esse jeitão de ser engraçado. Porque eu falava, eu sou feio. Eu tenho que compensar a feiura. Não pode nem falar feio mais hoje no programa, que hoje vocês perdoam que não se fala feio mais, Ele é né? desprovido de feição, gente. É diferente. E é portador de aparência especial. E aí eu substituí a feiura com as conversas, com as graças e tudo. E logo no adolescente, eu criei um grupo de sketch na igreja. E a gente começou então a fazer isso crescer, viajávamos fazendo apresentação e tudo mais. Depois veio a questão de estudo, né? Fui estudar em Belém. Lá em Belém eu fiz teologia. E lá, participando de um projeto missionário, eu me vesti de palhaço. Certo. E ali eu tive as primeiras experiências de usar o palhaço em ações humanitárias, que eram nos projetos de barco, dando apoio aos ribeirinhos. Mas, como todo mundo, eu era um palhaço monstro, né? Esse palhaço... E ainda mais por influência americana, então pintava o rosto todo, tipo Ronald McDonald. Nossa, o povo achava bonito, eu olhava depois, eu falei assim, agora eu sei porque o povo tá aceitando Jesus, eles acham que eu sou o diabo que veio buscar pra levar pro inferno. Esse cara era com medo. O cara com medo, cara, porque tinha um Jesus bonitinho, aí parecia eu falei, esse é Jesus, esse aqui é o capeta. Eles iam tudo pra Jesus, né? Mas aí eu voltei pra Uberlândia, em 98, fui ser pastor de jovens e aí, por influência de MPC, conheci o Paulinho, o palhaço Paulinho. E em 2000 comecei a estudar o que é ser palhaço. E aí eu fui me profissionalizando. Então em 2000 eu começo a construir o palhaço Zilão, né? E aí eu comecei a trabalhar com evangelismo criativo, usando isso. Mágicas, truques, dinâmicas. E aí em 2006 para 2007 eu fui fazer o curso técnico de enfermagem justamente para ampliar as possibilidades em projetos humanitários. E aí eu conheci Pat Adams, fiz curso de humanização com Pat Adams e resolvi criar a ONG. A ONG nasce então em 2007, que é o Pró-Humanos, Programa de Humanização e Assistência Social. E desde então estamos aí na correria. E os cursos que você fez, né? Vamos lá, você passou tanta informação aqui que eu quero entender as perguntas que eu vou fazer dentro das informações que você fez. Primeiro, o Zilão, o apelido Zilão. Como que nasceu o Zilão? O Zilão nasce na minha adolescência. Certo. Porque quando eu falo meu nome, Eslon, o povo não entende de primeira. Eu sei, eu te entendo. Eu te entendo. Né? Aí... os amigos começaram a me apelidar. Molenguinha, Chonga, tudo assim, sabe? Os apelidos legais, né? Aí eu tenho dois amigos, irmãos, que um me colocou o apelido de Zilon. O Zilon, porque aí a gente começou a fazer jogos de palavras, né? E aí ficou Zilon. E só que o irmão dele, que é o Cleiton, ele sempre chamava a gente no aumentativo. Então vinha o Túlio. Ô Tulhão! Ô Marcelão! Entendeu? E no meu caso, ô Eslão. O que não tinha jeito de ficar pior. Aí o trem que já era ruim, foi só né? Piorou. Só E aí ficou assim, na sonância, ficava Zilon e ele Eslon. Só que eu botava o ão. Eslão. Eslão. E aí os outros que estavam vindo, quem entendia o Zilão. Entendeu? É o Zilão. E aí acabou que na comunidade dos adolescentes o Zilão foi ficando. Então ficou Zilão. Olha só que isso com 12 anos de idade. 12 anos. Então o apelido veio antes. Vem antes de tudo. De tudo, né? O apelido veio primeiro, né? E como que foi para você fazer um curso com uma pessoa que é uma referência
ao que diz respeito ao palhaço e o palhaço humanitário, Aham. né? Tanto que virou filme, né? Como que foi para você sentar ali, ouvir? Como foi essa experiência? Então, quando eu resolvi levar o palhaço a sério, foi com o Paulinho. Paulinho, eu cheguei todo monstro assim, né? Paulinho Palhaço, missionário da MPC. Ele falou assim: Zilão, você gosta de palhaço? Eu falei, adoro, amo, quero ser palhaço. Aí ele olhou nos meus olhos e falou assim: então vai aprender que você é muito ruim. Eu falei, mas vou aprender aonde? Ele falou, vai para Belo Horizonte, que lá eu vou te dar as dicas. E aí então começou. Aí no curso de enfermagem, eu recebi um convite, em papel que chegou, que os Doutores da Alegria estavam lançando doutores, palhaços em rede. Palhaços em rede, que é um curso de palhaçaria promovido pelos doutores. Aí eu fui fazer. Aí eu fiz, vi como é que funciona, vi o que precisava ser, né, para ser um doutor da alegria e tudo. Gostei, amei, foi fantástico. E logo depois surgiu a oportunidade de ir para São Paulo ouvir uma palestra com o Pat Adams. E aí eu já comprei o pacote inteiro, então não foram uma, foram 3 palestras que eu assisti. E aí cara, é isso que eu quero pra vida. Já tinha assistido o filme em 98. E aí 10 anos depois, 2008, eu tenho a oportunidade de ouvir o cara falar. De entender como é que o palhaço poderia se tornar um influenciador, um agente humanitário. E a partir daí que eu decidi não ter essa veia artística, e sim essa veia humanitária, Certo, entendeu? E ir para lugares que ninguém quer ir. certo. E né? Qual foi? Você lembra de qual foi a virada de chave, né? Quando você teve lá na palestra? Porque aqui, gente, quando a gente está falando dessa referência, eu tô falando do Pat Adams, né? Qual foi o momento que você falou, poxa, a pegada é humanitária mesmo, eu vou... Tanto que a ONG Pro Humanos, ela tem não sei se é sobrenome ou um jargão, posso dizer, que chama que palhaço é coisa séria. Aham. Então, como que você entendeu? Falei, não, eu quero trabalhar dentro dessa linha. Nessa palestra, teve alguma palavra, alguma coisa que ele Teve. falou que virou essa chave? Teve. O palhaço trabalha muito com o olhar. O palhaço é olhar. Você olhar olho no olho. Então, o palhaço não usa óculos escuros nas suas intervenções. O palhaço não pode carregar o rosto demais, porque rouba a informação do nariz e dos olhos. Então, o Pat Adams me ensina que o nariz ele tem que ser a, a chave para abrir as portas. Na arte da palhaçaria, você estudioso nessa área, você sabe muito bem, o palhaço na arte, ele chega chegando, Sim. ele estreia, o nariz ele entra, né? E ele faz e acontece para chamar atenção para ele. E, bom, e aí tem toda uma série de coisas. O palhaço humanitário, ele é diferente. Então, ele capta o olhar. Ele não chega chegando, ele chega devagarinho. E o Pat Adams, nas palestras dele, ele começou a mostrar isso. Mostrar que todo aquele recurso é para você conectar com o coração do outro. O filme mostra algumas coisas nesse sentido, apesar de ser fictício, algumas coisas, mas ele ensina isso, olha, é conexão de coração. E aí ele faz algumas dinâmicas. Só que assim, quando a gente dá um curso, provavelmente você já Sim. fez e já propôs a dinâmica. Existem dinâmicas de olhar. Sim. Então você bota a pessoa nariz com nariz, às vezes, assim. E a gente fica, às vezes, assim, Desconfortável. desconfortável. Ah, pô, tô com o nariz assim nesse negão aí, não sei o que e tal. O Pat Adams faz isso. Nós éramos 1.000 espectadores lá, mil pessoas participando. Ele formou 500 duplas. E, cara, gente desconhecida, gente do Brasil todo.
E ele falou: conectem os seus corações. E a gente ficou então olho no olho assim, olho no olho, olho no olho, olho no olho, olho no olho. E aqui a gente faz a dinâmica em 5 minutos. Ele fez 1 hora. 1 hora de olho no olho. 1 hora. Cara, 1 hora, e você olhando, aquela coisa de olhar pro olho, janela da alma. Cara, de repente começa a chorar, de repente você começa a dar grito, mas não podia tirar o olho. E teve gente que foi desmontando, você tinha que baixar. Desmontar Eu junto. chorei, a minha pessoa que tava chorou e tudo. Isso é uma conexão muito profunda. Então ali eu entendi que a gente tem os nossos problemas, as dores da alma que a gente muitas vezes esconde, não passa. Mas quando você olha no olho do outro com profundidade, se desligando de tudo e se entrega, e a entrega dos dois, aí, cara, a conexão. E a partir do momento que há conexão, você vai querer ajudar a pessoa dentro daquilo que é a necessidade dela. Uhum. E, cara, isso é muito louco. E porque eu usei muito isso em duas situações de conflito, por exemplo, na África. É bater o olho, a criança. No filme tem um documentário do Pat Adams, Clau in Kabul. Lá ele mostra muito isso. Na hora que as bombas tá caindo, que o negócio tá. Eu olhar no seu olho aqui tá fácil. Sim. Ir lá no hospital, ir lá na UTI, ir lá na casa de recuperação, ir lá na casa de acolhimento de crianças que foram maltratadas, abusadas, ir lá na guerra. O olhar faz a diferença. E isso foi uma coisa que eu aprendi muito fortemente com o Pat Adams. Maneira de olhar. E eu fiz várias oficinas, eu já fiz umas 3 ou 4 oficinas, né? Ministrada pelo Zilão, né, e o Pro Humanos. E eu carrego muito disso para os meus trabalhos que eu faço, né? Hoje sou professor de teatro e nos trabalhos de criação, de montagem, eu levo muito essa questão do olhar para si. Né? Eu costumo trabalhar de dentro para fora, né? Os trabalhos que eu faço, o olhar para si. Você olhar, principalmente quando vai trabalhar a criação dos personagens, você olhar, você se entender e se reconhecer, porque muitas das vezes a gente acha que se conhece, mas a gente não se conhece. Se for perguntar como é que você anda, como é que você respira, como é que você balança a mão, como é que é as suas pernas, qual perna que vai primeiro na frente, Não sabe. não sabe. Então eu faço esse trabalho de autoconhecimento e aí depois, em seguida, a gente começa a olhar o outro. E nesse olhar para o outro, fala, ó, pega uma característica do outro e traz para você. Então, essa questão do olhar, para mim, na faculdade a gente aprende parte disso, mas nessa profundidade que você apresenta, que foi que eu tive a oportunidade de conhecer através dos cursos, das visitações sociais nos hospitais, nos lares de idosos, nas favelas, onde nós íamos, eu não tinha aprendido. Eu aprendi no curso e aprendi na prática. E isso eu levo até os dias de hoje. Né? Eu levo esse olhar, essa conexão, né? Esse conhecer o outro, esse enxergar realmente. A proposta do Pat Adams e do Pro Humanos é uma proposta diferente. A minha já pega mais dentro de uma proposta de criação artística, mas essa questão do olhar é fundamental e é muito importante, porque a gente vê, mas não enxerga. E é engraçado, você falou uma coisa aí que eu tô passando por isso agora. Eu sempre tive olhos para os outros. Você me conhece há um bom tempo. Sempre que eu observava uma necessidade no outro, eu me descabelava para que essa necessidade fosse suprida. E assim, muito pro extremo, né? Eu sempre fui muito pro extremo. Vamos para comunidade Calunga. Até fazendo um parênteses aqui, tive em Goiânia ontem. Sim. E reencontrei a galera do Jipeira e tudo. Já foi reativado o trabalho com a comunidade Calunga e precisamos conversar porque você precisa ter uma experiência dessa. Vamos sim. 2 experiências que eu falo que você tem que ter, né? A gente já
Já tem falado cada vez Não, mais sobre isso. E agora eu vou vamos tirar ajeitar. do campo Eu do vou ajeitar pensamento, vamos pra pôr você na aí. prática. Mas, então, esse olhar para o outro e fazer de tudo pro outro, para mim sempre foi muito fácil. Mas o olhar para dentro, o me deixar ser visto por mim mesmo, Sim. sempre foi uma dificuldade. E assim, eu sou um cara que eu tenho uma fé, né? Eu tenho uma fé muito grande em Jesus. Só que, como todo humano, às vezes eu deixei de ouvir. E Jesus, ele é amor e graça, ele quer cuidar da gente, mas eu não me deixava ser cuidado. E de um tempo pra cá, devido a uma série de coisas que aconteceu, eu me reclusei, fui para um momento de reclusão e de desconstrução. Para quem é da arte, Sim. entende isso. Eu fui me desconstruir, e se desconstruir dói. Sabe, eu olhar para o meu nariz, eu olhar para os meus equipamentos, olhar. Então, cara, eu me maquiei, mas não me vesti. Quem estuda palhaçaria profundamente vai entender o que eu tô falando. Me deixei nu para eu poder me ver, me enxergar, aquelas dinâmicas de corpo, peraí, Sim. entendeu? E me permitir ser construído novamente sobre uma orientação a sobrenatural. Falei, Deus, não quero eu me construir, eu quero que o Senhor se construa em mim e use a minha arte para isso. Uau. E me volta a fazer enxergar os necessitados, mas a partir do olhar do Senhor em mim. Você que me conhece já há muito tempo, talvez algumas coisas vão fazer sentido para você. De dentro para fora. Cara, a partir daí as coisas começaram a acontecer e tô de volta, assim, reconstruído, honrando meu nariz de palhaço. Honrado seja. E coisas têm acontecido que talvez você vai me perguntar e eu te respondo. Não sei o nosso tempo aí, como é que Não, tá tranquilo. E sobre essa conexão, né, que é muito importante com a gente, às vezes quando a gente tende a entrar nessa pegada de servir, né, de servir o outro, não que isso não seja importante, mas sim é importante, mas existe um mandamento que é amar o próximo como a ti mesmo. Uhum. Então, você se ama para amar o próximo? Porque com que referência você vai amar o próximo se você não se ama? Exatamente. Se você vai cuidar do outro se você não se cuida, né? Então, realmente eu sempre vi mesmo você, né, preocupado, cuidando, fazendo, promovendo mais do que cursos, mas transformações nas vidas das pessoas. Porque quando você entra para dentro de uma sala para se propor, porque que nem o meu primeiro contato mais profundo, mais arraigado com o palhaço foi com a ONG. Então, quando eu fui para a universidade trabalhar o palhaço, eu não tenho até hoje essa visão artística, cômica, que precisa ser engraçado, que tem que ser engraçado. Inclusive, nós nos propomos, eu me propus a fazer um espetáculo, a participar da montagem de um espetáculo, que é de palhaço, e eu nunca fiz espetáculo de palhaço. E eu tô nessa pesquisa, nesse estudo para entender o que artisticamente eu vou poder proporcionar para esse personagem. Então, quando você fala sobre esse cuidar do outro, que agora você chegou num momento na sua vida que você está se cuidando para poder cuidar do outro, é muito importante. E que você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo também, venha ter essa consciência, venha ter esse entendimento dessa importância de cuidar de você para cuidar do outro. Às vezes nós nos damos tanto para o outro, mas esquecemos da gente. Se for perguntar o que a gente gosta, como que a gente faz, que jeito que a gente faz, a gente não sabe responder. Então que nós possamos entender isso e começar a cuidar de nós, para podermos cuidar dos outros. Zilão, você esteve em vários lugares,
em continentes diferentes. Uhum. E eu gostaria que você compartilhasse para a gente um pouco dessa sua experiência enquanto técnico de enfermagem e palhaço humanitário. Como que foi esse contato cultural, esse contato social, porque não era só uma questão de não, nunca foi, eu acredito, ou algumas vezes pode até ter sido, eu esteja enganado, nunca foi para passeio, sempre foi por missão. Uhum. Se foi alguma vez por passeio, você me corrige, mas como que foi isso? Como que tem sido isso? Porque não foi, tem sido, né? Então, quando a gente começou o ProHumanos, a gente teve entrada nos hospitais aqui em Uberlândia. Logo, a gente conseguiu espalhar a ONG para outros lugares, como Goiânia, Anápolis, Cuiabá, Rio de Janeiro, São Paulo. E tudo gente que tem a pegada de entender que é a conexão e tudo mais. Aí em 2014, conversando com o Gito ele é um missionário da Religar. Então quem quiser procurar Religar Brasil, ele me desafiou a formar uma equipe kamikaze. Por que uma equipe kamikaze? A gente estava sendo desafiado aí, ele já tinha ido, voltou, e aí queria retornar para irmos para Nigéria. A Nigéria tem algumas questões lá envolvendo a religião, a política, que é a mistificação de crianças, e são crianças que são declaradas bruxas, e aí para que o líder religioso tire essas bruxas das crianças, se paga um valor alto, e aí essa criança passa por uma sessão de exorcismo que acaba que muitas delas não aguentam e morrem. E aí nós montamos uma equipe para ir. Por que uma equipe kamikaze? O Gito, ele era procurado, na época ele era procurado por um grande líder religioso lá, porque o Gito já estava interferindo no esquema de tirar essas crianças, né, dessa situação. Então ficamos lá 28 dias. 28 dias sem contato, sem poder falar com família. Acesso à internet era difícil, era uma internet até meio que discada num hotel lá, a Branco. Então a gente tinha que ter toda uma proteção, não podia sair na rua. Cara, foi muito, muito tenso. E nesse orfanato eu cuidei da parte da saúde e de outras áreas, de aproximadamente 57 crianças. Nisso houve alguns resgates, crianças que chegaram queimadas, crianças que chegaram perfuradas. Tem uma criança que chegou com o ouvido todo infeccionado, porque na tortura colocavam esponjas assim, socavam com um bambu, um ferro. Crianças que chegaram sem pedaço dos dedos. Cara, é tudo muito doido. Então, essa foi a primeira experiência na África e na Nigéria. Aí em 2018 nós voltamos já para um campo de refugiado em Uganda. Tem um filme que chama Redenção, com o Gerald Butler. Ele é um pastor que resgata as crianças, e crianças que são levadas pelas milícias, e ele resgata na bala. E tem um orfanato ali na divisa do Congo, Sudão, que as crianças do orfanato da Religar são os refugiados, né? São de Uganda e do Congo. Sim. Fugindo da guerra. Também é muito tenso. Foi o lugar mais miserável que eu já fui. Porque aqui nós temos uma miséria, mas é uma miséria que você tem um lixo para revirar. Você tem aonde... Isso foi nível África, né? Na Europa tem a Religar Espanha, que está trabalhando, a gente esteve lá também, em Madrid, que trabalha com refugiados. E hoje está tendo refugiado demais, até por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia. Então essas foram as últimas viagens que nós fizemos. Estamos preparando agora um retorno para Uganda, para janeiro. Vamos ver se vai dar certo. E tô indo agora, dia 20, não sei quando o programa vai passar, se eu tô indo, se eu já fui, pra Amazônia. Sou lá do Sal da Terra Garage.
Nós montamos uma equipe de 18 pessoas, com médicos, dentistas, técnicos, fisioterapeuta, psicólogo. Nós vamos para Manaus, de Manaus a gente sobe o rio Solimões por 8 horas. O Jason, que coordena essa equipe, para atender 2 comunidades indígenas, também de pouco acesso a essas coisas, pouco acesso à modernidade e tudo. Uhum. Então a nossa pegada é essa, é humanitária e missionária. Eu não abro mão mais de que seja também uma ONG confessional, Sim. que vai para fazer missão. E você, nessas experiências, nessas vivências que você teve em tantos lugares diferentes, no Brasil, certo? Qual que foi o que mais te surpreendeu no Brasil? O que mais me surpreendeu no Brasil, assim, eu tenho muitas histórias de hospitais, asilos, tá, mas o que mais me surpreendeu foram os trabalhos nas comunidades quilombolas, porque é um Brasil que ninguém sabe que existe. Você embrenhar assim e você vai de 4x4, não tem jeito de chegar lá. Você às vezes tem que abrir a estrada e de repente você chega num povoado, por isso que eu falo que é uma experiência que você tem que ter. Cara, você chega num povoado e eu tive a experiência de estar na África, cara, é como se você estivesse na África. Você tá andando assim, tá, tipo, de repente abre uma clareira, você vai vendo ali as casas que são todas de barro, com palha e tudo, e tem lá a grande casa, porque foram libertos, né, quando houve a abolição da escravatura, muitos fugiram, no desespero saíram correndo, e correu, e ali chegou, e ali foram formando então os quilombos. Uhum. Então ali é algo que me surpreendeu demais, ver aquilo ali. Que tudo é precário. É tudo como se fosse lá na escravidão, Surreal. sabe? É surreal. E aí você vê que houve, por exemplo, você vê muita criança com orelha deformada, com problemas de pele, porque foram se envolvendo irmão com irmão, pai com filha, tudo, porque foi o contexto, né? Não tem Não instrução, tem, não tem. Então isso foi uma coisa que me surpreendeu demais. E outra coisa que me surpreendeu demais foi o ano passado, na minha peregrinação. Eu fui para Cuiabá, depois eu fui para Chapada, e da Chapada eu fiz uma parceria com a prefeitura para eles me levarem para o sertão. Então eu fui para o sertão do Mato Grosso. E eu tive numa comunidade, que eu não lembro o nome dela agora, cara, que não tem celular, que não tem telefone, que não tem televisão, não tem nada. Então, cara, eles sentam e conversam o dia inteiro. E eu quase não gosto de conversar. Então, enquanto havia os atendimentos médicos, odontológicos, de enfermagem, tudo, eu pude estar de palhaço. E é uma comunidade tão isolada que eles não sabem quem é Patati Patatá, graças a Deus. E, cara, eu ficar de palhaço o dia inteiro brincando de pular corda. Cara, menino de 18 anos, Brincando. 20 anos, brincando de pular corda para disputar o pirulito. Olha que legal. É os extremos. É a menina de 12, 13 que já tem um filho, tá esperando mais um. E o cara de 20 anos pulando corda animado pra fazer graça pra menina. Entendeu? Uhum. Na cidade, você não vai ver isso nunca na Nunca. vida. Então essa simplicidade, essa singeleza do existir, que não tem dinheiro, não é o dinheiro. É, ô vizinho, você me dá uns 3 pés de alface que eu te dou 4 tomates. É assim que funciona. E dessas experiências que você teve, elas foram mais recentes ou são coisas mais Essa do quilombola, né? do quilombola é mais antigo. Do quilombola tem uns. A última vez que eu fui tem uns 5 anos. Foi antes de ir Não, depois que eu voltei da Nigéria, que foi 2015, eu tive uma última viagem. Mas o projeto tá lá, tá funcionando. O Rodolfo e a Marina tomam conta. E tive lá ontem em Goiânia, estive com eles. E logo já vai ter uma expedição. Hoje nós temos uma estrutura em parceria lá com o Daniel. A gente chama ele de Danielzinho, que tem uma empresa. E hoje a gente tem uma estrutura para atender quilombola e
e ribeirinho. Né? Qual E que é a indígena, diferença? e E indígena qual que é a também. diferença? Só pra gente De também quilombola, entender. tudo. Bom, quilombola tem essa pegada, né, como é que eu vou explicar? É uma comunidade de escravos, usando escravos entre parênteses, né? É uma comunidade de escravos, escravos, tudo que vivem isolados e nas Uhum, que brenhas são os ali quilombos, do certo? Tocantins, Uhum, parada. Esses são os quilombolas. Tem os indígenas, as comunidades indígenas, né? Aí eu não sei dizer o nome de tudo, o Rodolfo que é bom nisso. Tem os Xingu, tem os Caiamorara, sei lá, uns negócios assim. Então vai lá para as comunidades. E é engraçado porque nós ganhamos o respeito desse povo. Porque sim. teve um encontro e nesse encontro nós fomos de palhaço. E os índios assustaram porque falou, pô, índio pinta, né? Uhum, Cada tipo de pintura simboliza alguma coisa. Quando nós chegamos vestidos de palhaço, eles não entenderam. Falaram, mas por que isso? Eu acho que foi o Rodolfo. Teve a sacada de falar assim, não, isso aqui é a pintura da esperança, da felicidade, do amor. sim. Até onde eu sei, nós somos a única ONG que entra dentro das aldeias, dentro das propostas de encontros nacionais indígenas e vestir de palhaço. Então sempre nós estamos indo atender também os índios. E tem os ribeirinhos, né? Os Certo. ribeirinhos são as comunidades que tem algumas estruturas, já chegou algumas coisas legais lá, e nós vamos também para dar assistência odontológica, médica. Agora tem os ribeirinhos da Amazônia, tem os ribeirinhos do Pará, que a gente vai também. Em Belém existe um projeto chamado Exagerando o Amor, que dá assistência para essa comunidade. Uhum, Então tem coisa demais acontecendo. certo. Muito bom saber. Você que quer contribuir, quem quiser contribuir. Tem as ONGs, tem as Quem quiser instituições, pode. contribuir, entra no Instagram, Uhum, procura lá ProHumanos. Inclusive agora o ProHumanos Araguari está com uma grande campanha aí pro Dia das Crianças. Você pode entrar no Instagram e coloca lá ProHumanos Araguari, ou só ProHumanos e fala que quer contribuir. E lá vai ter o QR Code, uhum. contribui. E para contribuir com o pessoal de Belém é Exagerando no Amor, é o nome do nosso Do braço lá. projeto É. lá. Certo, muito bom. Zilão, agora o pessoal que está em casa, agora o pessoal que está nos assistindo, que está no trânsito, está em algum lugar da face desse planeta. Agora é o momento, né, que nós vamos entrar dentro daquelas dicas que você vai nos proporcionar, algumas perguntas que eu vou fazer para instigar, né, a nossa mente, o nosso pensamento, para entender qual que é, né, esse seu objeto favorito. Lembrando que você que está nos assistindo aí pelo YouTube, pelo Facebook, deixe seu comentário, fique atento aí, deixe sua sugestão de objeto, aquilo que você acha que é o objeto favorito do Zilão. Nós já ouvimos parte da história dele. Ainda tem mais coisa para ele contar pra gente, mas ouvimos parte da história dele. Eu acredito que a partir disso a gente pode ir já começando a tirar uma ideia daquilo que seja o objeto favorito dele. Você que está nos ouvindo na Rádio Cidade também, vai ficando atento, vai pegando as dicas para poder também, junto com a gente, adivinhar qual é o objeto favorito do meu amigo Zilão. Zilão, fala pra gente, conta pra gente, como que esse objeto, primeiro fala qual que é a sua relação com esse objeto. Certo. A minha relação com esse objeto começou em 2014. Certo. 2014, quando a gente foi desafiado pelo Egito para irmos para a África, dentre coisas que nós precisaríamos levar, eu falei, poxa, eu vou arrumar esse objeto, Sim. porque ele vai me facilitar em várias coisas, ele vai me ajudar em várias coisas. E eu vou juntar o útil ao agradável, ter o objeto pela necessidade, né, do projeto, Uhum. mas também para que eu pudesse também ter o meu tempo com esse objeto.
Certo. E qual que é a intensidade sua da relação com esse objeto? Quando que ele foi, assim, você já respondeu quando, né? Você falou a data, em 2014, né? Eu comprei ele em 2014. 2014. Mas a intensidade, vamos dizer assim, a periodicidade da utilização desse objeto. Todo dia. Todo dia. Olha. Principalmente em viagem. Assim, em casa, quando eu tô em casa, agora, devido a outros objetos similares, eu não uso tanto. Uhum. Mas falou que é para viajar, É indispensável. ele é indispensável. Pessoal, então você que está nos assistindo aí, está nos ouvindo também, né? Temos aí algumas informações, algumas dicas, né? Nosso convidado trouxe aqui acerca do objeto dele. Lembrando que você pode também participar. Lembrando, não se esqueça, participe com a gente. Tente descobrir qual que é o objeto favorito do nosso convidado. Ele usa muito esse objeto, principalmente em viagens. Zilão, você tem dicas aí para dar pra gente? Alguma dica a mais? Desse objeto? Rapaz, é um objeto que precisa de energia. Ora, um objeto precisa de energia. E aí, quando eu vou pra essas quebradas, cara, que não tem energia, aí dá problema. aí eu tenho que ficar economizando. Eu pego um carregador portátil e eu uso dosando o objeto, sabe? Sim. Então, tipo, eu ligo, faço o que eu preciso fazer e desligo. Por essa dica aí. Mais um pouquinho ele entregava o ouro pra gente aqui, hein? Por essa dica aqui, já entendemos que é um objeto eletrônico. E eu tenho um palpite aqui. A princípio, quando você começa a falar, eu achei que era algum objeto de literatura, algum livro, algo assim. Mas Pode ser. Pode ser, não que esse não seja utilizado, né? Para leitura. Mas quando você trouxe a questão da energia, já me despertou para um outro lado. E eu acredito que seja um notebook. Esse é o seu objeto favorito, Silão? Um notebook? Não. Não é um notebook. Não. Você que está em casa, você que está nos assistindo, deixa a sua opinião aí. Coloca nos comentários aí. Qual que é o objeto favorito do Zilão? Coloca aí. Vai digitando, vai compartilhando aí para que outras pessoas também possam expressar também e entender e ouvir e compartilhar dessa mensagem aqui que nós estamos trabalhando aqui nesse momento. Você falou aí mais cedo de amar o próximo, Amar o próximo, sim. E aí você falou todo o versículo, né? Amar o próximo. Como a gente mesmo. Né? Amar a Deus acima de todas as acima coisas. De todas as coisas, o próximo né? Assim. E o próximo. E tem um versículo que completa isso de maneira mais profunda. É amar o próximo como a ti mesmo. Certo. E eu falei que eu sou muito bom para amar os outros. Sim. Mas não dou o direito de me amar. Sim. E uma das coisas que eu tô fazendo muito agora é me amando. E esse objeto me ajuda muito a me amar. Foi lá uma máquina fotográfica, mas eu acho que não é, porque isso aí você já tem já muito. E aí? Os bastidores, um fone de ouvido? Será que é um fone de ouvido? Não, eu preciso do fone de ouvido. Precisa do fone de ouvido para utilizar. Precisa. O celular. Não é fundamental, mas quando eu quero me amar, aí é bom ter um fone de ouvido. Ter um Nossa, fone de ouvido. aí Nossa, tem um fone bom. Não, bota assim. Tá? Gente do céu, qual que é o objeto favorito? Então o objeto me ajuda a amar o próximo e ele também te ajuda a se amar. Pessoal. E aí, vocês aí em casa aí, você que está nos ouvindo aí na Rádio Cidade, qual é o objeto favorito do meu amigo Zilão, do nosso convidado? Já deu algumas dicas aí pra gente poder descobrir
Qual é o seu objeto? Zilão, eu Ó, particularmente já risquei. ontem eu usei ele demais. Ontem eu usei ele pra amar o próximo. E na hora que eu tava voltando de Goiânia pra cá, eu usei ele pra me amar. E aí, produção? Nem ideia, não? Hã? Não é o celular, Não é o apesar de celular. parecer. Um tablet, então. É isso? Tablet. Traz o objeto dele aí, Francis, pra nós conhecê-lo. Tá aí, né? Cara, esse é o meu xodózinho. Rapaz. Comprei ele em 2014, um presente de Deus, porque em 2014 não sei nem o nome daquele negócio, da Apple lá, como é que chama que é trem? Ah, Os tablets deles, sabe da Apple, né? sei lá, nem sei Sei o lá. iPad. Os iPad tava mandando, né? E aí eu fui olhar era muito caro, e eu não gosto do iPhone, não gosto, não gosto. E aí a Samsung tinha lançado esse tablet, um tablet Samsung 10.1, na época para concorrer com o iPad, não lembro o número. E eu ganhei de oferta. Olha. Ganhei, me ofertaram esse tablet, cara. E esse tablet é o meu xodó. O primeiro objeto favorito quando você fez comigo, Sim. eu usei o nariz de palhaço. Mas por que eu resolvi usar o tablet? Porque esse tablet ele me acompanha desde 2014. Certo. Esse tablet já rodou o mundo comigo. O nariz já rodou também, mas nos últimos tempos, devido a uma série de coisas que eu tenho passado, o tablet tem me ajudado a amar o próximo. Como? Aqui eu faço minhas anotações, eu preparo os meus estudos, eu coloco as músicas Sim. e isso eu uso para o outro. Ontem à noite eu preguei lá na Igreja Batista do Coimbra e aqui estava a minha pregação. Sempre pregações simples, onde eu foco muito em Jesus. E aí é onde aqui também ele me ajuda. Eu vou ligar ele aqui. É porque eu viajo, então eu baixo o filme. Ah, sim. Eu gosto muito de filme, eu sou cinéfilo. E aí eu assino aqueles negócios lá de Prime, de HBO, de não sei das quantas, Netflix. E aí eu baixo filmes. Quando eu tô em casa, é difícil eu conseguir assistir um filme assim, sem parar, porque toda hora tem alguém me incomodando, me Aham. ligando e tal. Quando eu viajo, eu sei que eu tenho aquele tempo. E aí eu baixo, cara, e é a hora que eu boto meu fone e eu vou ver os meus filminhos. Ontem eu assisti toda a série do novo Homem-Aranha. Séries pequenininhas. Tá no Netflix? Tá na Disney. E aí é o momento que eu ponho, que eu relaxo, que eu vou assistindo, Uhum. dá aquela paz. Me ama através dele. E como você pode trazer pra gente, né? Porque você expressa a importância dele naquilo que diz respeito à alta valorização. Como que você chegou a a essa posição de entender, falar, não, esse tablet aqui, hoje ele ocupa essa posição na minha vida. Eu tenho ele desde 2014. Talvez antes ele tinha essa função também, mas hoje ela tem mais importância. Ela ganha um destaque, tanto ao ponto de ser apresentado como seu objeto favorito. Como que foi essa chegada a essa conclusão? Cara, eu sempre usei o tablet pra música, ver filme, essas coisas. E ter sempre coisas aqui pra. Às vezes você vai pra uma comunidade. Aí você mostra pros meninos, aqui tem um jeito de você virar a câmera. Então, se Sim. você vê você e vê os meninos ao mesmo tempo, aquelas coiseiras todas que às vezes você vê aí na mídia. Mas recentemente, coisa de uns meses pra cá, eu fiquei lá no Mato Grosso, fiquei na Chapada. Na Chapada eu fiquei muito sozinho. E Uhum. a Chapada é muito bonita e tudo, mas é uma cidade turística e você vive muita solidão. E aí eu, eu usei muito ele
porque eu era sozinho, não tinha como ficar ligando para ninguém, sinal ruim de internet, essas coisas. Então eu passei a baixar documentário, coisas que normalmente eu não ia ver. Sim. Documentário, filmes mais cabeça, sabe? Aham. Menos. Adoro Rambo. Tal, mas aí eu fui para um filme mais reflexivo, filmes que traziam mensagens com frases de efeito. Eu gosto dessas coisas assim, né? E então isso foi me alimentando, foi o tempo que eu tive de me alimentar. Baixei muita música, músicas cristãs que trazem mensagens também de avaliação de coração. Tem uma que eu canto demais, eu tenho cantado aquela eis-me aqui, outra vez, Sim. diante de ti, abro o meu coração. E então ele tem servido muito para mim nisso. Certo. Deu baixar um estudo, baixar uma música. Ontem, por exemplo, eu baixei um que foi o que eu usei para falar lá em Goiânia, um estudo falando de até tatuei aqui, né? É uma tatuagem nova. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a Vinde mim, a todos mim. estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para as vossas almas. Então, recentemente é isso. Por que não no celular e tal? O celular você WhatsApp, toca toda hora e tudo. Fica muita coisa. Aqui não, aqui eu abro ele, eu tenho um jeitinho aqui de abrir. Já coloco aqui, olha o tanto que ele tá surrado, ó. E coloco aqui, deixo do lado, boto o fone. E aí eu vou fazendo as minhas coisas, vou ouvindo, me concentro nisso. Agora tem um jeitinho de pendurar lá no banheiro que eu boto as músicas. Peguei a mania de ouvir música tomando banho. São manias que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? É. As coisas que. É a mudança constante. Não, de vou tudo. construir meu banheiro agora. Vi lá no meu amigo lá em Goiânia. Ele tem os portadores de encaixe assim. Uhum. Tem no banheiro que mexe, é hidráulico assim que eles falam, né? Sim. Vamos modernizar minha casa agora. Já tá Alexa agora. Você tem uma Alexa Não, também? vou comprar. Vou comprar. Alexa diz que me ama. Eu amo você. Muito bom, cara, muito bom. Acho que tudo que você traz enquanto experiência de vida, na sua história, isso serve muito. Eu, particularmente, eu sou um grande admirador dos seus trabalhos, das coisas que você faz, você sabe disso. Obrigado. Eu te falei isso. E para mim, conhecer mais, ouvir de novo, é muito bom. É muito bom porque traz à memória várias coisas, vários aprendizados, né? E hoje eu quero poder fazer uma pergunta que na outra entrevista que a gente fez, ela não estava. Acho que muita coisa também que a gente falou aqui não estava, né? Na última vez que a gente participou. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: se você tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem pro Zilão, pro Wesley Bueno, de 20 anos atrás, qual seria a mensagem que você mandaria para ele? De 20 anos De atrás, 20 anos atrás. eu falaria para ele lembrar do que ele dizia, principalmente quando ele estava com os filhos dele. 20 anos atrás nascia a Carol e alguns anos depois o Josué. E uma das coisas que ele falava muito era que eu deixo de fazer coisas para que eu não venha ser vergonha para os meus filhos. Então eu falaria para ele, olha, fica firme no seu propósito. Seja essa referência absoluta e não negocie os princípios. Porque quando você negocia os princípios, desvia centímetros lá na frente, 20 anos depois, isso já é uma estrada que se pegou contrária à que era. Muito bom, Zilão. Muito bom. E eu gostaria que, pra gente partindo já para o nosso encerramento, que você trouxesse aí uma reflexão de tudo, né? Que você passou, que você tem como vida,
aquilo que te faz refletir, aquilo que te faz pensar, né? Para você compartilhar com a gente, para a gente poder refletir junto com você. Compartilhe com a gente aí algo. Tá, eu acredito em Deus. Eu não sou uma pessoa religiosa, não gosto de religião, porque religião, isso tá alguém, me coloca à disposição aí, se alguém quiser entender isso de maneira mais profunda. Mas a ideia da religião é o religar e é a tentativa humana de fazer coisas para chegar em Deus. E a gente não vai conseguir. Mas eu, eu por um tempo, estava me tornando um religioso, fazendo coisas para tentar merecer alguma coisa de Deus. E eu percebi que é graça e misericórdia. E o que eu deixo muito para vocês é o que eu tenho vivido muito forte. Quanto mais você fugir de Deus, mais Deus está perto de você. A Bíblia fala que você pode tentar ir para o abismo, ir para o buraco, ir para mais alto da montanha, Deus vai estar lá. E se você tem uma vocação, se você tem um chamado, Deus ele vai cumprir isso na sua vida. Então, recentemente foi preciso, eu preguei isso ontem lá em Goiânia. Recentemente foi preciso de tempestades e mares vir sobre a minha vida. Foi preciso de eu olhar e falar: eita, agora vai afundar mesmo. Deus já tinha mandado o recado. Por várias vezes o recado veio e eu não quis ouvir. Mas dessa vez veio de um jeito que era vento, era raio, é tempestade, é água, água entrando. E eu falei: vai afundar. Se Deus não acudir agora, eu vou virar anjo. E, cara, fiz a oração de Davi, né? Falei: Deus, socorre. Vê se há em mim algum caminho mau. Sonda meu coração e me ajuda a me reerguer, a sair desse barco que está afundando. E Deus fez isso. Amém. Então, quando a gente tem um chamado, Deus ele vai pôr a gente no nosso lugar para cumprir esse chamado. E pode vir em tempestade, pode vir o que for, que na hora que ele levanta e manda acalmar o vento, calar o vento e manda cessar a água, a bonança vem. E eu estou experimentando isso agora. Então, acabou a tempestade. Agora é só paz e amor para fazer o que ele manda. Por isso que hoje eu estou indo para a Amazônia daqui uns dias. Fazer o que eu amo, fazer o que eu gosto. Tablet vai. Antes de a gente encerrar, eu lembro de uma história que você contou pra gente. Eu não estava na ocasião. E você já contou nos cursos que a gente participou sobre uma visita que que o Pro-Humanos estava fazendo. E no momento dessa visita vocês se depararam com um luto. E que tinha só um pé de sapato. Lembra dessa história? A pessoa parece na entrada deixou um sapato cair no chão e aí vocês foram um consolo ali da família no momento do luto. Uhum. Você lembra dessa história? Compartilha com a gente. Foi, se eu não me engano, não sei se foi essa história, mas a gente estava numa ação de Natal. É isso mesmo. A gente estava numa ação de Natal, a gente tinha o hábito de todo Natal fazer o circuito das visitas, né? Então a gente foi pro núcleo Servos Maria Nazaré, depois fomos para o Lar São Lucas, fomos para Uai Pampulha, passamos no Tibete e fomos para Uai Roosevelt. No que a gente estava na Uai Roosevelt, já beirando meia-noite, chegou uma família em desespero. Eu lembro direitinho que o gerente, né, de um supermercado ali perto do Roosevelt, ele foi fechar as portas para ir para casa para participar da ceia. E ele sofreu um infarto. E rapidamente chegou a ambulância, tudo levou para Uai Roosevelt, mas no que ele estava entrando, já estava indo a óbito. A família desesperada do lado de fora. Aí eu fiquei mais à frente, né? Então eu acompanhei o processo do óbito. Sim. E aí eu falei para os meninos, ó, vão lá para fora que a família tá lá.
E alguém, não sei se era esposa, filho e tal, tava segurando um sapato, que o pé, né, caiu assim, da maca e caiu a sandália, uma coisa assim, um sapato. E então, enquanto eu mais um acompanhou o óbito, o restante foi para fora consolar a família que estava com a ceia pronta, só estava esperando ele chegar. E aquela família naquela noite não pôde cear, não pôde comemorar o Natal, não pôde se alegrar com o nascimento do Cristo. Porque foram. Então, assim, aquilo mexeu muito comigo, porque eu ia para casa mais tarde ter festa. E uma família desfazia da mesa da festa. E, questão de horas, aonde era para ter uma mesa de festa, estaria um caixão de luto. E são coisas que mexem com a gente. Uhum. Então, dali para frente, eu nunca mais consegui fazer nada de festa e tudo. Eu hoje faço até 1 ou 2 dias antes, porque essas ações, essas coisas vai mexendo com a cabeça da gente. Então, enquanto muitas famílias têm o que comer, outras estão chorando porque não tem nem um lixo para revirar. E quando vocês se deparam com uma situação como essa, porque o luto ele consome uma gama de sentimentos, tornando em tristeza. Ele consome a alegria, ele consome a ansiedade de saber se estar bem ou não. Ele consome uma gama de sentimentos. Vocês, estando ali como consolo, ser esse agente de dar essa notícia, de acolher. Como que foi isso para vocês? A assim, gente já pro viveu grupo? várias situações de óbito. Tudo que é, aham. E uma das coisas que a gente mostra no Pro Humanos, nos cursos, é que nós não somos palhacinhos da alegria, né? Nós somos palhaços de coração, de plantar esperança, amor, de chorar com os que choram. A gente faz o que a Bíblia ensina. Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E é engraçado que chega uma hora que a gente não lembra que tá de palhaço. E já aconteceu várias vezes da gente dar notícia, de participar ali do abraço, do consolo, do choro junto. Já aconteceu, por exemplo, não sei se você lembra disso, você participou disso, mas de uma Andréia, o nome dela, se não me engano, na Uai Martins. A gente visitava muito ela estava sempre por lá. E quando ela faleceu, a família pediu para que nós fôssemos vestidos de palhaço. E aí a gente foi lá na Paz Universal. Nós fomos, o povo não estava entendendo nada, a família explicou, falou, olha, os últimos momentos felizes da Andréia foram com esse pessoal. E a gente fez questão de que eles viessem. E, cara, de uma maneira natural, não foi um trem combinado. Nós cercamos o caixão assim, ó. E acho que nós estávamos em 5 palhaços. A gente olhou um pro outro. Olha que doideira, cara. Porque tem um olhar, triangulação. Nós olhamos um pro outro e eu lembro que eu tirei o meu nariz. E automaticamente todo mundo tirou o nariz. E a gente colocou os narizes assim em volta da André. E eu coloquei meu nariz na mão dela. E, cara, foi um negócio esquisito, assim, esquisito no sentido de bonito, de lindo. Forte. A família chorou, aí o povo chorando, e nós chorando. E então ela foi enterrada com os nossos narizes. Depois tivemos que providenciar outra. Essa é uma das histórias que... E por isso que palhaço é coisa séria. Pra gente. Eu levo o palhaço também, né, dentro dessa seriedade. E foi uma seriedade que eu aprendi com você. Né? Então, estou muito feliz em te receber, né? Em poder se compartilhar aí um pouco mais da sua história com o mundo e que nós possamos ter mais momentos, né? Como esses aí. Sentar lá na porta de sua casa, que nós fizemos uma vez lá, e que eu fui lá, e a gente ficar lá, conversando lá, sem pressa, sem preocupação, sem luz, daí a gente fica nada. Emocionado, dá as roupas da África, depois arrepende. Pois é, vai dando, não, tem uma coisa ali pra você. Aquela que eu te dei. Ela quase pedi de volta. Ela faz parte Ela é do meu acervo. Vou deixar um convite pra você. Sim. No ar aqui, que é pra... Cara, se permita viver uma experiência.
eu agora vou entrar numa vibe muito de promover imersões Certo. né, imersões com os indígenas, imersões com a comunidades quilombolas, imersão com a Amazônia, e já estamos planejando para futuro uma imersão num projeto na África. Deixa eu dar uma dica, tá, para vocês. Muita gente fala assim: ah, não tenho dinheiro, porque é caro, gente, é caro. E não é para você ter dinheiro mesmo, é para você ter disposição de ir. Tendo a disposição de ir, quem está nos mandando, que é Deus, o Pai, ele vai suprir as necessidades. Entendeu? Ele vai suprir. Eu tenho experimentado disso. É aos 48 do segundo tempo, mas vai suprir. Amém. Porque a missão é nobre. Missão é nobre, com certeza. Amém, Zilão, muito obrigado, valeu. Quero agradecer você que está nos assistindo em casa, você que está na Rádio Cidade nos ouvindo. Muito bom ter você aqui com a gente. E para fechar, como de costume, eu quero fechar com uma frase de reflexão para podermos refletirmos juntos também. Frase que diz o seguinte: não é sobre segurar a mão de alguém que precise, é sobre não soltá-la. Então entenda, quando você falar tamo junto, esteja junto. E aí, o que você entendeu? Você pegou a visão? Então bora pra cima, gente, porque pra baixo só tem terra. Valeu, pessoal, até mais. Valeu, Zilão, muito obrigado. Obrigado, Felipe. Valeu, gente.